Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a sua bênção, nos auxilie. E nós vamos iniciar o nosso trabalho. Boa noite a todos que nos acompanham, pelo canal do Facebook. Boa noite, Sandra. Nós vamos ler do livro Pão Nosso, a lição 105, Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando aos escribas que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original, que merece destacar. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípio, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama ao Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai da infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, a doença, isso em relação à boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Elevando os nossos pensamentos e nossos sentimentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem e orientam, que irão assistir a nossa irmã Sandra Sabença na palavra da noite, para nos trazer, Senhor, as lições que tanto necessitamos, o aprendizado para o nosso crescimento. Obrigado, Senhor, pela permissão de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Diante de Ti nos encontramos dessa maneira, pedindo, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça, que derrame sobre nós, sobre toda a humanidade, o Seu amor, a Sua misericórdia. Que aonde houver, Senhor, dor e sofrimento, lá possam estar os mensageiros, Senhor. As Tuas luzes, bálsamos salutares, que derramas sobre toda a terra. Que a Tua paz envolva-nos os corações, hoje e sempre. E aqui, Senhor, nós Te pedimos, a Ti, pedimos amigos espirituais, e, sobretudo, Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso estudo, o nosso trabalho da noite de hoje. Com o nosso muito obrigado. Obrigado, muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Deus é um só. Só há um Senhor para todo o universo, só há um Senhor para toda a humanidade terrestre. E Jesus proclama isso no Evangelho. Noel diz, trazendo essa unidade para os nossos corações. E nós, afastados da lei de Deus, um dia teremos e iremos nos reajustar com essa lei, nos colocando a caminho de uma vida mais alta, de uma vida mais sustentável no bem. Isso é que é importante, conseguirmos nos sustentar no bem, porque ainda somos vacilantes no bem que devemos fazer. Mas, quando nós entendermos Deus, entendermos o Evangelho,
e alcançarmos forças para vivenciar dia após dia, hora após hora, esse Evangelho, nós vamos estar caminhando em direção a essa vida mais alta com Jesus. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos dê a força, né, para que possamos respeitar as leis desse Senhor Todo-Poderoso, que é Deus, para que não precisamos sofrer para reajustar com essa lei. Então, a gente agradece a Jesus a oportunidade, e nós vamos, então, iniciar, passando a palavra para a nossa irmã Sandra, falar das mistificações. Então, olha. Meus irmãos, que possamos, nesta noite, vibrarmos por toda a paz, por toda a fraternidade, que é essa mistificação? Que possamos encontrar. Kardec sobre isso. É isso. A gente tem que aprender a conviver com a tecnologia. Infelizmente, ela ainda não é uma coisa assim muito perfeita. Então, de vez em quando, a gente está tendo certas dificuldades por conta da internet, que nem sempre nos favorece. Que às vezes a gente perde a gente perde essa ligação e a gente fica meio sem entender, sem saber como fazer, porque tudo é novo, né? De uma hora para outra, nós tivemos que nos adaptar às situações que surgiram e que cobram da gente, né, um aprendizado que nós ainda não possuímos. Até eu já brinquei que, certamente, na próxima encarnação, eu vou estar sabendo mexer melhor na tecnologia, como eu vejo com a minha bisneta aqui, que ela tem uma facilidade para fazer as coisas e eu não tenho tanta facilidade quanto a ela. Mas na próxima encarnação, quem sabe, né? Estamos falando das mistificações. Esse tema ele está basicamente no livro dos Médiuns, no capítulo 27 da segunda parte, item 303. E nós buscamos também no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, orientação para estarmos passando o que nós podemos entender do que Kardec elaborou, né, para que a gente pudesse hoje estar nessa situação. Eu vejo esse lado assim, tudo da parte de Deus tem um objetivo, né? E essa pandemia, ela, na realidade, ela veio despertar em nós esse sentimento de amplitude, porque nós tivemos, por exemplo, né, uma Comerge que foi muito ampla, as visualizações foram muito grandes na parte, principalmente na parte da noite, que foi aberta ao público, né, para assistirem, e foi uma propaganda muito grande, e é dessa forma que a gente está conseguindo fazer, né, aquela propaganda da doutrina espírita, porque é uma realidade, a doutrina espírita que está na natureza das coisas, na natureza que nos envolve, né, e que é, sem dúvida, o nosso futuro. Todos nós, independente da religião, nós vamos permanecer vivos no plano espiritual e vamos reencarnar de novo, né? Então, nós vemos essa coisa de mistificação como sendo algo que já vem de muito tempo, desde a época de Jesus, porque Jesus orientou várias vezes as pessoas, principalmente os apóstolos naquela época, para tomarem cuidado, porque isso já era comum. Nós vemos, por exemplo,
a parte daquelas pitonisas, né, que atendiam as pessoas, e as pessoas iam procurá-las para tentar solucionar determinados problemas, quer dizer, já existia naquela época. E certamente já existiam mistificações, né? Não é uma coisa assim nova, que a gente possa dizer assim, eu nunca ouvi falar nisso. Quem nunca ouviu falar? Sempre existiu. Enganadores, né? Que é mistificação? É enganação, né? Então, isso sempre existiu. Não é de agora, né? Estou passando um carro aqui. E sempre sempre não, até a gente chegar a um ponto de entender o que a gente precisa fazer, né? A hora que a gente realmente praticar, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos, as coisas vão mudar, não vai haver mais necessidade de mistificação, né? Que elas ainda existem. Agora, qual o interesse nisso aí? Geralmente é um interesse pessoal da pessoa que está praticando. Porque quem pratica essa coisa de mistificação, geralmente são pessoas que se dizem médiums, mas às vezes pode até ser que não sejam, mas enganam. E, inclusive, eu já vi certa vez que a pessoa, por exemplo, você vai consultar com a pessoa, vai querer saber, por exemplo, será que eu vou casar? Né? E a pessoa começa a indagar detalhes da vida, até chegar à conclusão de que a pessoa tem realmente um namorado. E aí joga com aquela situação, né? Falar, realmente você vai casar com um jovem, estou vendo aqui um jovem moreno, ou um jovem louro, ou um jovem negro, ou alguém assim, descreve e a pessoa vai concordando e depois vai dizer assim, nossa, ela falou tudo, mas falou tudo que a pessoa já contou e está repetindo, né? Então, como já falamos, Jesus fala, naquela época, ele fala em duas citações, né? Então, nós tiramos uma do Evangelho para a gente estar comentando, né? Jesus recomendou, guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês os reconhecerão por seus atos. Ora, pela maneira da pessoa agir, a gente consegue saber quem é a pessoa. Eu lembro aqui de um fato que foi comentado, que viram, né, no Facebook, que uma pessoa estava falando sobre a paciência, mas a tela estava ligada, né, o projetor estava ligado, e a pessoa não percebeu. E quando antes de ir fazer a palestra sobre paciência, teve uma discussão boba com a esposa, que ela fez, eu não me lembro o que foi que ela fez, sei que ela causou um probleminha para ele, mas foi coisa à toa, coisa pouca. Ele perdeu a linha, falou um monte de coisa, e quando ele foi para fazer a palestra, que ele percebeu que o povo que estava para assistir tinha visto tudo, tinha enxergado tudo. Aí, com que moral ele vai falar de paciência, se ele não teve? Né? Então, a gente guardar essas orientações de Jesus, procurando fazer o melhor que a gente possa. Se a gente vai procurar alguém para nos orientar, tem que ser com bom senso. Não pode partir para determinadas situações que levam as pessoas, às vezes, a um problema maior. Né? E
O apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Está na primeira epístola, né, capítulo 4, versículo 1. Eu me lembrei que há muitos anos atrás, eu li numa revista, acho que foi super interessante, que haviam no mundo em torno de 10 pessoas se dizendo Cristo reencarnado. E nós tivemos aqui no Brasil também, ou temos ainda, não sei, um que se diz Cristo reencarnado. Mas é preciso saber o que o Cristo faria se ele reencarnasse hoje. Ele não ia fazer uma série de coisas para mostrar que realmente ele é o Cristo? Ele teria que fazer, de repente, as mesmas coisas, porque ele não seria aceito assim, só de falar. Então, essas pessoas a gente tem que estar meio que pé atrás, né? Na questão 525 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Quer dizer, na nossa vida, os espíritos influenciam tanto para o bem quanto para o mal, né? Se eles influenciam. E aí os espíritos respondem: certamente, uma vez que aconselham os homens. Quer dizer, se nós temos um espírito protetor que nos acompanha, que nos ajuda, nós nós podemos ter as orientações que ele possa passar para a gente. Mas, por outro lado, podemos ter também aqueles que, por qualquer motivo, queiram fazer alguma coisa que vai nos atrapalhar. Ao nos influenciar diuturnamente, quer dizer, diariamente, espíritos protetores acabam tendo participação nos acontecimentos que nos envolvem. E se não fosse essa atuação junto de nós, com certeza as nossas dificuldades seriam ainda maiores. E a gente vê que, muitas das vezes, nós estamos num caminho que não está muito bom e nós sentimos aquela pressão, como que aquela coisa assim, como se ele quisesse dizer para a gente, né? Mas a gente não tem essa faculdade, mas a gente fica sentindo aquele receio de fazer determinadas coisas, porque não vai dar certo, né? Aí, em certos casos, eles conseguem até influenciar para impedir a pessoa de suicidar. Porque nós sabemos que o suicídio é a pior opção que a criatura pode ter para tentar se resgatar ou sair de determinada situação, achando que o suicídio resolve. Não resolve. Piora ainda mais, né? Porque a pessoa fica, não cumpriu o prometido, o combinado, fica com dívidas, e aí não dá certo, né? É pior do que aguentar o sofrimento aqui na Terra, né? Então, nós lembramos de casos de suicidas que foram conseguindo ser ajudados, né? Eu conheço uma moça que ela nos contou que ela tinha subido no banco, amarrou uma corda ela estava no terraço, amarrou uma corda no telhado e subiu no banco. Quando ela ia empurrar o banco para ela se enforcar, o irmão dela chegou e tirou ela daquela situação. Hoje ela está bem, hoje ela não tem mais, não está com esses problemas mais. E vários outros casos. Um caso de um rapaz que ficamos sabendo que
em Volta Redonda, ele ia se atirar do viaduto, mas os policiais chegaram junto e não deixaram ele fazer isso. Tem um outro caso também, esse eu acho que foi na China, muitos anos atrás. A moça também, que pulou da janela do apartamento e ela estatelar lá embaixo. Mas o marido conseguiu segurá-la pelos cabelos e puxou de volta para o apartamento. E assim são casos que os espíritos protetores certamente favorecem para que a pessoa não cometa esse ato, que a pessoa continue a levar a sua vida sem, né, essa ideia ilusória de que morreu, acabou, né? Tem um outro caso também que o avô conseguiu impedir que o neto cometesse o suicídio, de certa forma, atrapalhando a trajetória da bala. Isso porque ele implorou ajuda e teve a ajuda que precisava. Hoje, ele também está bem, não passa mais por esse momento assim, graças a Deus. Então, é a atuação do espírito protetor, porque se dependesse do espírito brincalhão, o espírito que olha para a pessoa e acha que ela está muito bem de vida, e ela está melhor do que eu vou fazer ela ficar ruim. Né? Esse espírito ia tentar fazer mesmo que a pessoa caísse nessa. Então, a gente tem que orar muito, e orar muito pelos suicidas para que não torne a acontecer casos assim. Na 530, o Kardec pergunta: podem os espíritos levianos e brincalhões criar pequenos embaraços aos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? São eles autores daquilo que vulgarmente chamamos de as pequenas misérias da vida humana, né? Eles são responsáveis, são eles que nos atrapalham nesse momento? E os espíritos respondem para Kardec. Os espíritos levianos e brincalhões sentem-se bem em causar aborrecimentos que são provas destinadas a exercitar a paciência dos homens, mas não se cansam quando nada conseguem. Quer dizer, eles estão tentando influenciar, mas não conseguem. Eles não se cansam, eles continuam procurando uma brecha, porque sabem que nós somos espíritos ainda imperfeitos e que, em determinado momento, a gente pode falir, né? Os encarnados, pela irresponsabilidade que possuem, são os principais responsáveis pelas decepções que sofrem. Então, está errado a gente ficar colocando a culpa nos desencarnados de tudo que nos acontece. Porque nós é que abrimos as nossas guardas e permitimos que eles atuem da maneira que querem. É quando nós nos afinizamos com eles, ficamos na mesma linha. Então, é preciso que a gente assuma que a dificuldade é nossa. Eles, muitas das vezes, são colocados no nosso caminho para que a gente ajude, não para que a gente sofra essa influência. Mas se a gente deixar, paciência, é o que vai acontecer, né? Então, os encarnados, pela irresponsabilidade que possuem, são os principais responsáveis pelas decepções que sofrem. Então, se a gente sofre, somos nós mesmos que buscamos. É aquela questão da colheita. Ninguém pode plantar abóbora e colher abacaxi. Ninguém pode plantar feijão e colher arroz. Isso é da lei de Deus, tanto para o mundo material quanto para nós. Nós só vamos colher aquilo que realmente merecermos.
aquilo que fizermos de útil e de bom que possa nos ajudar. Na 532, Kardec pergunta: os espíritos têm o poder de afastar o mal de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Quer dizer, eu estou com um problema, né, um problema grande. Eu posso ir a um médium, pedir a ele que o espírito possa me ajudar, que ele dê passividade a um espírito que me ajude a solucionar esse meu problema, ficar livre dele? É possível isso? Aí os espíritos respondem, né? Os espíritos não têm o poder de afastar o mal completamente, porque existem males que estão nos planos de Deus. Então, se nós programamos uma situação para nós, os espíritos não vão interferir assim aleatoriamente. Tem que haver aí a permissão de Deus. Mas a gente não se livra totalmente, né? Entretanto, eles podem amenizar as dores, eles podem ajudar-nos a diminuir as dores, mas não vão impedir que o sofrimento exista, dando ao homem paciência e resignação para suportá-las. É o que a gente precisa ter. Tem pessoas que não têm essa paciência, começa a sofrer, já acha que não merece ou não merecia passar por isso. Mas foi o que pediu. A gente não conhece o passado da gente. A gente pode imaginar, pelo que nós vivemos hoje, a gente pode imaginar o que eu fiz no passado. Né? Mas isso aí não adianta tentar passar uma borracha, porque não é a lei de Deus é clara, é precisa. Eu devo fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Mas se eu pisar no pé do outro, e sem que ninguém nunca tenha pisado no meu, eu não sei a dor que se sente com isso, se isso vai me machucar ou não. Então, eu vou passar pela mesma dor para me saber que doeu, para mim não fazer de novo, não fazer para outro. Para mim ter esse controle, para me aprender como fazer. E os espíritos respondem, né, que não tem o poder de afastar o mal completamente. E aí nós lembramos daquela passagem do homem que era uma pessoa muito boa, ajudava muita gente numa fábrica, ele trabalhava e ele ajudava muita gente, ele frequentava uma casa espírita e ajudava muita gente também. Mas aí um dia ele sofre um acidente na fábrica em que ele perde um dedo. Aí ele fica muito chateado, fica muito triste, porque perdeu um dedo. Aí ele volta, quando ele tem permissão para voltar a trabalhar, ele volta triste, aborrecido, porque ele não esperava que isso acontecesse, né? Assim, que fosse assim, que ele fosse sofrer essa questão, né? Então, no centro, ele fica sabendo, na reunião mediúnica, que, na realidade, era para ele perder o braço inteiro. Porque, na encarnação passada, ele fez isso. Ele pegou e um escravo estava passando mal e se recusou a fazer um serviço que ele não estava aguentando. Ele, com raiva, arrastou o escravo até um moinho de cana e espremeu o braço do escravo no moinho de cana. Quer dizer, o escravo perdeu o braço todo. Era para ele perder também. Que isso não é Deus se vingando pelo escravo, não. Era o escravo. Ele comenta, inclusive, que no plano espiritual ele ficava ouvindo os gritos do escravo. O escravo tinha sido socorrido, não estava mais perseguindo ele. Mas ele trazia isso dentro
dele, na consciência. Então, ele ficava ouvindo os gritos do escravo, e para ele se livrar disso, ele concordou, ele planejou voltar e também perder o braço para ele sentir o problema. Só que se ele perdesse o braço, ia dificultar ele ajudar as outras pessoas. E aí é que está a questão do amor cobre a multidão dos pecados. Então, ele foi ajudado porque ele tinha esse dom de ajudar as pessoas. E aí ele volta a se tornar uma pessoa alegre e feliz. Quer dizer, os espíritos puderam ajudá-lo nesse ponto. Agora, na 533, Kardec pergunta: os espíritos podem fazer com que alguém obtenha riqueza, desde que sejam solicitados a isso? Quer dizer, eu posso pedir, né? Eu quero ganhar na loteria. E não dá certo. E eu saí perdendo, porque se eu não planejei isso, não adianta. É arriscar demais novamente. Algumas vezes os espíritos interferem para que se consiga riqueza como uma forma de provar os homens, mas quase sempre eles recusam essas solicitações, como se recusa uma criança um pedido insensato. Então, a gente vê assim, que tem muita gente que às vezes ganha na loteria. Agora, né, está passando essa questão do BBB, né? Quantos saíram vencedores desse BBB, ganharam muito dinheiro na época, né? Porque para quem ganha salário mínimo ou um pouco mais, é realmente muito dinheiro, né? Ganhar 1,5 milhão é bastante dinheiro, mas a maioria acaba perdendo tudo de novo, porque começa a gastar, e comprar tudo o que não tinha, e em pouco tempo fica sem nada. Isso aí acontece muito, a gente nem sempre fica sabendo, mas acontece, né, das pessoas agirem dessa forma. E o que significa que não adianta a gente pedir dinheiro. O que a gente precisa pedir é paciência, é tolerância, é compreensão, para a gente realmente estar mudando, porque a nossa vida não é no plano material. E, como já falam, né, tem até a brincadeira de que o caixão não tem gaveta, a gente realmente não leva nenhum bem material com a gente. Então, para que ficar querendo mais e mais e mais? Porque muitas das vezes esse mais que se consegue, às vezes é de uma maneira ilícita, que não deveria. Isso aí fica pesando na nossa conta, né? Isso aí é uma coisa que vai afetar muito a gente. Então, a gente ter aquele pensamento em levar uma vida tranquila sem a gente estar envolvendo dessa forma, né? Procurando dinheiro, porque não é isso, né? E eu me lembrei agora de uma história de um rapaz que ele queria ganhar na loteria. E ele foi atrás de um médium, né, desse tipo de pessoas, né, que fazem adivinhações, e ele foi lá e a pessoa deu para ele um número que ele iria ganhar na loteria com aquele número. Então, o que ele fez? Ele vendeu o que ele pôde vender e foi e comprou e jogou, né, na loteria uma quantidade bem grande. Pegou dinheiro emprestado e uma série de coisas assim. Eu sei que ele jogou muito na loteria com aquele número.
esperando ganhar um absurdo. E ele ficou naquela expectativa. Conforme fossem sorteados os números, estava dando o número que ele tinha jogado, mas quando faltava o último número, em vez de sair o número que ele tinha jogado, saiu outro. Ele jogou, por exemplo, no número 4, o último número dele era o 4 e deu 5. Os outros números estavam corretos, mas o último foi 5. Ele perdeu tudo que ele tinha ganho. Que ele tinha, né? Ele perdeu tudo, porque ele vendeu, fez empréstimo e ficou sem nada. E teria que refazer tudo assim, com o seu próprio esforço, sem ganhar na loteria. Então, o que adiantou ele procurar saber o número que ia dar? Pode ter sido até um espírito brincalhão que quis realmente brincar com ele, né? Isso aí. No livro dos médiuns também, na parte, né, das mistificações, Kardec pergunta, as mistificações são um dos escolhos. Escolhos quer dizer dificuldades, obstáculos, mais desagradáveis do espiritismo prático. O espiritismo prático é mediunidade. Haveria um meio de se preservar delas? Tem como a gente se preservar dessas dificuldades da mediunidade? Aí ele recebe como resposta: parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo que ensinamos. Sim, certamente há para isso um meio simples, que é o de não pedir ao Espiritismo senão aquilo que pode vos dar. Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Então, é comum também a gente receber na casa espírita pessoas que estão querendo resolver seus problemas, mas sem fazer esforço nenhum. Quer que os espíritos façam um milagre de solucionar um problema que é nosso. Problema, por exemplo, de relacionamento em casa. Né? Duas pessoas têm aquele relacionamento complicado, porque uma não tem paciência com a outra. Uma não tolera a menor coisa da outra pessoa. E aí nós lembramos também da história da mulher que foi procurar o Chico, o Francisco Cândido Xavier, né? E pediu a ele o que ela podia fazer para melhorar o relacionamento dela com o marido, porque o marido todo dia chegava em casa brigando com ela. E acabavam em discussão. E ela já não estava aguentando mais isso. Aí, então, ele falou para ela, ele falou para ela pegar um copo, encher com água. Quando o marido chegasse, ela pusesse aquela água na boca e mantivesse a boca fechada até ele parar de falar. E aí ela podia engolir a água. Mas, por enquanto, ela mantivesse a água. E foi falado, inclusive, né, quando contaram essa história, falar da água milagrosa, que seria uma água milagrosa. E então ela passou a fazer isso. O marido chegava, começava a reclamar, ela enchia a boca com aquela água e ficava até ele parar de falar. Com isso, eles passaram a se entender, passaram a não ter mais dificuldade, porque ele falava, ela não dava atenção, ela não retrucava, e com isso ele foi perdendo assim, o hábito de perguntar. Ele acabou parando com isso e eles começaram a fazer as pazes e a viver bem, porque parou a discussão.
Então, às vezes, precisa que um seja o que não vai levar avante. Como diz aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. É porque é só não retrucar, ficar cada um na sua, não vai acontecer isso, né? Aí ele pergunta isso, né? Se haveria um meio de se preservar dela, e o Espírito responde, né? Parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo que ensinamos. Sim, certamente. Aparece um meio simples, que é o de não pedir ao Espiritismo senão aquilo que pode vos dar. Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. O que quer dizer isso? E não adianta ir no centro, atrás de respostas que vai estar dentro da gente, lá na nossa caminhada, a gente tem que demonstrar também que tem condições de ter paciência, de ser tolerante, porque senão nada vai se resolver. A gente vai passar por dificuldades cada vez maiores. Enquanto não vos afastardes disso, quer dizer, desse caminho de buscarmos a conciliação, buscarmos o entendimento, jamais sereis enganados. Quer dizer, enquanto nós estivermos nesse caminho, não vamos ser enganados, porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, espírito nenhum vai nos enganar se a gente seguir nesse caminho. Mas a gente ainda tropeça, né? Tem hora que a gente ainda não tem tolerância, não tem compreensão, a gente passa por situações que ainda são difíceis, né? Porque nós não somos perfeitos. Eu de vez em quando brincava com os jovens na mocidade, né? Falava para eles, eu sou muito boazinha, sou uma pessoa muito calma, muito boa, mas vai morar comigo por 24 horas para ver se realmente eu sou isso tudo. Porque só na convivência que a gente fica sabendo como é o outro. Porque na rua a gente mostra uma outra coisa do que realmente naquela convivência do dia a dia. Por isso que, às vezes, no trabalho as pessoas não se entendem, porque a gente não consegue ainda manter, né, essa coisa assim de ser bem simpático em todo canto. Os espíritos vêm vos instruir e vos guiar no caminho do bem, e não nos das honrarias e da fortuna, ou para servir as vossas paixões mesquinhas. Então, se a gente vai procurar uma pessoa para saber se ela pode resolver os nossos problemas de dinheiro, de poder, coisas assim, nós vamos esbarrar com espíritos que vão brincar, que vão dizer que conseguem fazer as coisas para a gente, mas que vai ser um engano, né? A gente conhece inúmeros casos de pessoas que procuraram esses que eram chamados de pai de santo, outros eram chamados de profeta, não. Tipo pai de santo mesmo, que faziam atendimento nas casas e na sua casa faziam atendimento. E que, às vezes, saem de lá achando que a situação está resolvida e não está. Como conheço o caso de uma moça que foi procurar um senhor assim também, e que, chegando lá, né, o espírito falou para ela que ela estava passando por um problema sério em casa, que o problema era a família
que ela tinha contato, eles conviviam, uma frequentava a casa da outra. Então, o espírito falou que era a outra parenta que tinha feito mal para ela. E daí para frente a coisa desandou, porque ela brigou com a família, né, com a outra parte, brigou, não voltaram mais a se falar, ficaram um tempo separados, e volta e meia ela ia lá, ele falava a mesma coisa, e ela vinha cheia de coisa para ela fazer, despacho para ela fazer. E não resolveu o problema, porque não era a família, era dela mesmo, ela que tinha problema. E ficou por aí. Sei que acabaram depois, ela percebeu, né, que estava enganada e acabou refazendo, fizeram as pazes, mas não voltou aquela amizade de antes, não. Se não lhes pedistes nada de fútil, ou que esteja fora das suas atribuições, não se daria nenhuma abertura aos espíritos enganadores. De onde deveis concluir que aquele que é mistificado, quer dizer, enganado, não tem senão o que merece. Porque se vai procurar uma coisa assim, é porque não está concordando com aquilo que possui ou com a situação que está vivenciando. Porque o que acontece é que a gente já fomos muito cruéis, muito maus, e hoje a gente está numa situação melhor. E a gente tem que pensar isso. Graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de fazermos alguma coisa para nós mesmos, para mudarmos o nosso comportamento. E, afinal, qual é o papel dos espíritos nas comunicações? Todos eles estão naquela de fazer uma comunicação contrária aos nossos interesses ou a favor dos nossos interesses. Então, a resposta não é o de vos esclarecer sobre as coisas deste mundo, mas o de vos guiar com segurança no que vos pode ser útil para o outro. Quer dizer, temos sempre a oportunidade de estarmos fazendo para o outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e isso nos ajuda. Porque o básico é amarmos a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a nós mesmos. Mas nós fazemos isso? Nós acreditamos realmente na justiça divina e conseguimos amar o outro como amamos a nós mesmos? Será que nós amamos a nós? Porque amar não é ser egoísta, é ser tolerante com o outro, por compreendermos que nós também precisamos de ajuda, que nós também erramos. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Mas se acreditamos que aquela pessoa é um espírito, vai dar passividade para um espírito evoluído, nós estamos muito próximos de sermos enganados. Porque sabemos que uma reunião mediúnica, por exemplo, por que ela não é pública? Porque tem toda uma organização para se receber o espírito ali. E todo um amparo. Coisas que não acontecem na casa da gente ou na rua. Porque na casa da gente, nem sempre a gente está agindo de maneira correta. Muitas das vezes sai uma discussão, começa uma briga, e não é por aí. Então, muitas das vezes, os espíritos estão ali por trás e insistindo para que a pessoa brigue por ele ter interesses mesquinhos aí, né? Deus não lhes envia os espíritos para aplanar a rota material da vida, mas para preparar a do futuro. Quer dizer, não adianta
esperar que Deus vai resolver os problemas materiais da gente de uma hora para outra, beneficiando um ou outro. Né? Não é por aí. Mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente, sem que sejam chamados. Tá? Tem espíritos que acontece isso mesmo, que a pessoa não está esperando, ele não está chamando, ele vem. Mas é aquela coisa, né? Como é que vamos agir num caso desse? Se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa. Se eu não quero ouvir besteira, então eu tenho que me manter na minha, né? Se acolhessem com reservas e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não a tomariam tão facilmente por vítima. Então, depende mais da gente do que dos espíritos, da gente aceitar ou não, né? Porque Deus permite que pessoas sinceras, que aceitam o espiritismo de boa fé, sejam mistificadas. Isso não poderia ter o inconveniente de abalar sua fé? É aquela coisa, né? Deus permite para que a gente aprenda, para que a gente, pelo menos, raciocine, que a gente interprete, que a gente comece a pensar, será que isso é certo, será que isso é errado? E tirarmos as nossas conclusões a partir do que nós pensamos, a partir do que podemos interpretar. Porque se o espírito fala uma coisa que não está correto, a gente não tem que aceitar só porque é o espírito. Não é por aí. Se isso abalasse sua crença, seria porque a sua fé não era muito forte. Acho que renunciar ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. E tem muitos que vão no centro pedir as coisas assim, mas que, no fundo, estão querendo solução para os seus problemas que não vai acontecer. E aí vê que a gente não consegue fazer milagre como Jesus fez, e nem todo mundo melhorou. O Cristo não curou todo mundo, só curou aqueles que realmente demonstraram ter fé, que queriam realmente ser curados. A gente vai ficar nessa situação assim, de ficar achando que vai resolver. Não vai. Nós não temos essa condição, né? No Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 4, item 49, Kardec coloca: há espíritos de todos os graus, de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Então, não nos iludamos, que não é porque a pessoa desencarnou que vai virar santo, porque não vai. Vai continuar do mesmo jeito e, muitas das vezes, vai cair em si das besteiras que fez e vai procurar mudar. E, para isso, vai reencarnar de novo, para poder superar suas dificuldades. Quer dizer, não adianta acharmos que, porque deu passividade lá num templo, é Deus que está... Não. A gente não consegue... Paulo de Tarso, por exemplo, quando ele ainda era Saulo, ele não consegue olhar Jesus sem ficar cego. Como é que a gente pretende olhar Deus? Porque Jesus não era Deus. Jesus era filho de Deus, ele sempre falou isso. Então, é por aí. Quer dizer, há espíritos de todos os graus. E a gente não conseguiria enxergar Deus, porque a gente ainda não está nesse ponto. Nós subimos um degrauzinho na escala da evolução. Nós saímos de mundo primitivo, fomos para mundo de provas e expiações. Agora a gente está lutando para seguir para o mundo de regeneração. Reconhece a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta elevação. Os maus enganam, e todas as suas palavras
carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Então, é por aí, né? O espírito, ele é bom, ele jamais vai falar palavrão. Nunca. Não tem espírito com essa atitude. Não vai ser grosseiro. Não vai. Só o espírito imperfeito, como nós, é que age dessa forma. Para refletirmos, a astúcia dos espíritos mistificadores excede algumas vezes a tudo que se pode imaginar. Entre os meios que esses espíritos empregam, é preciso colocar em primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por objetivo tentar a cupidez, quer dizer, a cobiça, a ambição, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, a anunciação de heranças, outras fontes de fortuna. Quer dizer, tudo voltado para bens materiais, que temos que ter em mente que só recebemos naturalmente aquilo que temos merecimento. Porque também roubar para ficar rico não é da lei de Deus, não é mesmo. Então, a pessoa, quando rouba para ficar rico, está se comprometendo e pode, possivelmente, voltar numa encarnação sem nada. Não estou dizendo que todo pobre seja isso, mas tem aqueles que são por essa situação. Por outro lado, deve-se considerar como suspeitas, em primeiro lugar, as predições com data fixa. Gente, o que tem saído de fake news, com o nome de espíritos, como Bezerra de Menezes, Emmanuel, por aí, é muita coisa. E essas mensagens que vêm com data, eu me lembro que no dia 12 de dezembro de 2012, saiu aquela história de que a Terra ia acabar, o mundo ia acabar. Aí, agora, em fevereiro, teve uma data assim também, que eu não me lembro agora, mas teve uma data assim que dava para ler de frente, de trás para frente, que dava a mesma coisa, e ninguém falou mais nada de término do mundo, porque já sofreu essa decepção, que pregaram tanto que o mundo ia acabar naquela data e não acabou nada, né? Por aí. Então, essa história de data fixa, isso não funciona, não. Até porque a história nos mostra que os grandes feitos, eles não foram num dia programado. A história é estudada por idades que têm situações marcando, mas de uma forma pedagógica, porque todos os fatos que marcam o início de uma era ou o fim da outra foram progressivamente, quer dizer, não aconteceram de uma hora para outra, foi com o tempo. Assim como todas as indicações precisas relativas aos interesses materiais, guardar-se de toda a diligência prescrita ou aconselhada pelos espíritos, quando o objetivo não seja eminentemente racional. Quer dizer, quando a gente não tem aquela ideia de que a coisa vai assim, continuar, né? Que a gente vai conseguir. A gente tem que raciocinar em cima daquilo que a gente está ouvindo, né? E é isso aí. Eu agradeço muito a bondade de vocês de me convidar, né? Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Muito obrigado a vocês do Alvorecer. Oi, Sandra. Obrigado, a gente que agradece. Você faz a prece, Sandra, então, para a gente? Pois não. Por favor. Jesus querido, bom e amado Mestre, te agradecemos por todas as oportunidades que temos tido de praticar o bem,
por todos esses momentos de estudo, de aprendizado, que Deus, nosso Pai, nos permite e que possamos, Senhor, seguir em frente, vencendo as dificuldades que trazemos dentro de nós, acima de tudo, para seguirmos avante no ideal cristão, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. Que as bênçãos de luz possam envolver a todo o nosso planeta, a toda parte onde haja dor, sofrimento, que possam encontrar alguém que lhes ajude, principalmente as mulheres que pensam neste momento em abortar, que elas possam encontrar alguém que as ajude. E aqueles irmãos que estão pensando em suicídio, que também possam ser ajudados e se levantarem das dificuldades. Que o ânimo, a coragem nos fortaleça sempre. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa esses momentos que são tão importantes. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus.